Se você assistir isso hoje, seu amanhã será diferente. Se você está assistindo a isso agora, existe uma razão que vai além da curiosidade. Algo em você já percebeu que repetir os mesmos dias produz exatamente o mesmo futuro. O problema não é falta de esforço. Nunca foi. O problema é que a maioria das pessoas vive no modo automático, acreditando que o tempo vai fazer o trabalho que só decisões conscientes conseguem fazer. Enquanto você adia pequenas escolhas, o amanhã vai sendo escrito sem a sua permissão. Pouca gente entende isso, mas o futuro não chega de repente. Ele se infiltra em silêncio, através de hábitos que parecem inofensivos, pensamentos que passam despercebidos e escolhas que você faz quando ninguém está olhando. É assim que anos inteiros se repetem com nomes diferentes. As pessoas chamam isso de destino, sorte ou azar, quando na verdade é apenas padrão, não questionado. O que torna este momento diferente é simples. Agora existe consciência. E consciência é perigosa, porque depois dela não existe mais desculpa confortável. A partir daqui, você não pode mais dizer que não sabia. Cada minuto que você segue no mesmo ritmo reforça uma identidade que talvez nem represente quem você realmente quer ser. E é exatamente aqui que a maioria falha. Não por incapacidade, mas por não perceber o instante em que tudo poderia mudar. Este vídeo não foi feito para animar você por alguns minutos. Ele foi feito para criar um ponto de ruptura interno. Um momento em que você para de esperar motivação, coragem ou circunstâncias ideais e começa a enxergar o peso real das escolhas pequenas que você faz todos os dias. Se você continuar assistindo, vai perceber algo desconfortável, mas libertador. O amanhã não exige uma versão melhor de você. Ele exige uma versão mais consciente. E a pergunta que começa a mudar tudo é simples, mas implacável. O que exatamente você tem permitido hoje que está decidindo quem você será amanhã? Existe um instante quase imperceptível que define o rumo da sua vida. E a maioria das pessoas nunca aprende a reconhecê-lo. Não é quando tudo dá errado. Não é quando surge uma grande oportunidade. É um momento silencioso, interno, que acontece todos os dias, várias vezes ao dia. O momento em que você percebe que poderia agir de forma diferente e escolhe não agir. É ali que os futuros se separam. Não com decisões grandiosas, mas com pequenas concessões feitas para manter o conforto, evitar o desconforto ou adiar a responsabilidade. Esse instante passa rápido demais para ser percebido por quem vive distraído, mas lento o suficiente para quem está consciente. Ele surge quando você sente que deveria começar algo, encerrar algo ou dizer não a algo e decide deixar para depois. Esse depois é o lugar onde os sonhos ficam estacionados. O mais perigoso desse momento invisível é que ele não gera dor imediata. Pelo contrário, ele costuma trazer alívio. Alívio por não enfrentar, por não mudar, por continuar como está. E é exatamente por isso que ele é tão eficiente em manter pessoas presas a versões antigas de si mesmas. A dor só aparece mais tarde, quando o tempo cobra o preço da repetição. Quem muda de vida não é mais forte, mais inteligente ou mais talentoso. Apenas aprendeu a respeitar esse instante. Aprendeu que toda vez que ele aparece, existe uma escolha real sendo feita, mesmo que ninguém esteja vendo. E quanto mais você ignora esse momento, mais ele treina você a se tornar alguém que adia, que se conforma, que espera. A partir de agora, sempre que sentir esse leve incômodo interno, essa sensação de que algo deveria ser diferente, lembre-se de uma coisa. Não é ansiedade, não é preguiça. É o momento invisível pedindo para ser reconhecido. E o que você faz com ele determina se amanhã será apenas uma repetição ou o início de algo novo. A maioria das pessoas acredita que precisa sentir vontade para agir, quando na verdade essa espera é o que mantém tudo igual. Motivação não é o ponto de partida, ela é uma consequência. Enquanto você trata a motivação como requisito, você entrega o controle da sua vida a estados emocionais instáveis, que aparecem quando querem e somem sem aviso.
O que quase ninguém percebe é que o verdadeiro bloqueio não está na falta de energia, mas no conflito interno entre quem você é hoje e quem você teria que se tornar para mudar. Agir exige atravessar uma fronteira de identidade. Significa abandonar versões antigas, que por mais limitadas que sejam, ainda parecem seguras. É por isso que o corpo resiste. Não porque você é fraco, mas porque o desconhecido assusta mais do que o desconforto conhecido. Esperar motivação é, na prática, uma forma sofisticada de evitar responsabilidade. Porque enquanto você espera sentir algo diferente, pode justificar a inação sem se sentir culpado. O problema é que cada dia de espera reforça o mesmo padrão, e padrões não desaparecem sozinhos. Eles se solidificam. As pessoas que avançam não acordam mais motivadas. Elas decidiram agir mesmo sem vontade, e ao fazer isso, criaram evidência interna de que são capazes. Essa evidência muda a forma como elas se enxergam. E é essa mudança de identidade que gera consistência, não o contrário. Se você entende isso, algo muda imediatamente. A pergunta deixa de ser quando eu vou me sentir pronto e passa a ser o que eu faço mesmo sem vontade. Porque toda ação executada nesse estado constrói uma versão sua que não depende de motivação para existir. Existe uma mentira silenciosa que parece inofensiva, mas é responsável por atrasar mais vidas do que o medo. É a ideia de que amanhã você será diferente, mais disciplinado, mais focado, mais corajoso. Essa fantasia cria conforto imediato, porque transfere a responsabilidade para uma versão futura de você que nunca chega preparada. O problema não é planejar o futuro. O problema é usar o futuro como refúgio para não agir agora. O eu de amanhã só existe como extensão do eu de hoje. Ele não surge com novas qualidades, novas atitudes ou nova força de vontade. Ele herda exatamente aquilo que você pratica agora, inclusive a procrastinação. Toda vez que você adia uma ação importante, acreditando que amanhã será mais fácil, você está treinando o seu cérebro a evitar desconforto. E o cérebro aprende rápido. Ele entende que fugir é uma opção válida. Com o tempo, essa fuga vira padrão. E padrões constroem identidade. As pessoas não fracassam porque erram uma grande decisão. Elas fracassam porque terceirizam o presente para um futuro imaginário. Enquanto isso, os dias passam, os meses se acumulam e a frustração cresce, não por falta de capacidade, mas por excesso de adiamento. Quando você percebe isso, algo muda de forma definitiva. O amanhã perde o poder mágico que você deu a ele, e o agora se torna o único lugar onde algo real pode acontecer. Porque não existe versão futura capaz de salvar alguém que se recusa a agir no presente. Existe uma pergunta simples que, quando feita com honestidade, muda decisões no mesmo instante. Ela não exige motivação, força de vontade ou grandes planos. Ela corta direto na raiz do comportamento. Sempre que você estiver diante de uma escolha, pequena ou grande, pergunte a si mesmo o que essa decisão está treinando você a se tornar. Cada ação é um treino invisível. Quando você evita, você treina a fuga. Quando você adia, você treina a procrastinação. Quando você enfrenta, mesmo sem vontade, você treina identidade. O problema é que a maioria das pessoas acredita que escolhas pequenas não importam, quando na verdade são elas que constroem quem você é quando ninguém está olhando. Essa pergunta funciona porque desloca o foco do resultado imediato para o impacto acumulado. Ela tira você da armadilha do conforto momentâneo e coloca você em contato com a versão de longo prazo de si mesmo. Não se trata mais de ganhar ou perder hoje. Trata-se de quem você está se tornando com o passar do tempo. Quando você começa a pensar assim, decisões que antes pareciam difíceis se tornam óbvias. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque agora existe clareza. Clareza cria direção. Direção reduz o conflito interno. E menos conflito significa mais ação. Você não precisa mudar tudo. Precisa apenas parar de treinar a versão errada de si mesmo. Cada escolha é um voto silencioso.
E a soma desses votos constrói o seu amanhã, goste você disso ou não. Existe um custo alto em não escolher, mas ele raramente aparece de imediato. Por isso é ignorado. Não decidir parece seguro, neutro e inofensivo. Só que a ausência de decisão não mantém tudo como está. Ela empurra você automaticamente para a continuidade do mesmo padrão. E padrão repetido vira destino previsível. Quando você não escolhe conscientemente, o ambiente escolhe por você. A rotina define seus limites. As urgências dos outros consomem sua energia. O tempo passa confirmando exatamente aquilo que você já vinha fazendo. Não existe castigo dramático, apenas repetição. E a repetição é o que transforma potencial em frustração silenciosa. O mais cruel desse processo é que ele não gera alerta. A vida segue funcionando. Você trabalha, resolve problemas, cumpre obrigações. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, algo começa a pesar. Uma sensação de que você está se movimentando, mas não avançando. Esse peso não vem do esforço. Vem da incoerência entre quem você sabe que poderia ser e quem você continua sendo. O tempo não pune, ele consolida. Ele pega seus hábitos, seus adiamentos, suas concessões diárias e transforma tudo isso em identidade. Daí nasce a frase que muita gente repete tarde demais. Eu não sei quando me perdi. A verdade é que ninguém se perde de uma vez. As pessoas se perdem aos poucos, toda vez que escolhem não escolher. A boa notícia é que esse mesmo mecanismo funciona ao contrário. No instante em que você decide agir diferente, mesmo em algo pequeno, o padrão começa a ser quebrado. E quando o padrão muda, o futuro deixa de ser automático. Existe um tipo de compromisso que quase ninguém faz, porque ele não é visível, não recebe aplausos e não pode ser terceirizado. É o compromisso silencioso com a própria palavra, não com metas grandiosas, mas com a decisão de parar de se enganar. Esse é o ponto em que a mudança deixa de ser um desejo e passa a ser uma postura. A maioria das pessoas quebra promessas internas o tempo todo e trata isso como algo pequeno. Só que cada promessa quebrada enfraquece a confiança que você tem em si mesmo. E quando essa confiança se desgasta, qualquer plano se torna pesado. Qualquer desafio parece maior do que realmente é. O problema nunca foi a dificuldade da meta, mas a falta de integridade interna. Quando você assume um compromisso real, algo muda no jeito como você se move. Você não negocia mais com desculpas fáceis. Você entende que não cumprir o que decidiu tem um custo emocional maior do que o desconforto da ação. Esse tipo de compromisso não depende de ninguém saber. Ele depende apenas de você respeitar a própria decisão. Não se trata de transformar sua vida de uma vez. Trata-se de escolher uma atitude que você não vai mais tolerar em si mesmo. Um comportamento que você decide encerrar. Um padrão que você se recusa a reforçar. Esse corte interno cria clareza. Clareza cria firmeza. E firmeza cria consistência. A partir desse ponto, o mundo externo começa a responder diferente, não por mágica, mas porque você passa a agir com menos conflito interno. Quando você para de se trair em pequenas coisas, começa a confiar novamente na sua capacidade de construir algo maior. Esperança sem direção é apenas uma forma elegante de adiamento. Ela faz você se sentir melhor por alguns instantes, mas não muda o caminho que você está percorrendo. Direção é diferente. Direção exige clareza sobre quem você decide ser a partir de agora, mesmo quando a vontade não acompanha. Muita gente acredita que precisa sentir confiança para seguir em frente, quando na verdade a confiança nasce do movimento consistente. Direção não exige certeza absoluta, exige alinhamento. Quando suas ações começam a combinar com aquilo que você diz que quer, o ruído interno diminui. A mente para de sabotar porque percebe coerência. Ter direção significa reduzir escolhas. Parar de negociar com comportamentos que você já sabe que não funcionam. É menos sobre intensidade e mais sobre constância. Pequenos passos dados na mesma direção superam explosões esporádicas de esforço que não se sustentam. Quando você troca esperança por direção, algo se estabiliza dentro de você.
A ansiedade diminui, não porque os problemas desapareceram, mas porque agora existe um caminho claro. Você sabe o que fazer quando acorda, quando se cansa, quando duvida. Direção remove a confusão que mantém as pessoas paralisadas. A partir daqui, o progresso deixa de depender de estados emocionais. Ele passa a depender de decisões alinhadas. E decisões alinhadas, repetidas ao longo do tempo, criam uma vida diferente, sem a necessidade de promessas exageradas. Existe um momento específico que define o antes e o depois, na vida de qualquer pessoa. Não é quando tudo dá certo. É quando alguém decide não ignorar mais aquilo que já sabe. Esse momento raramente parece grandioso. Ele acontece em silêncio, enquanto ninguém aplaude, enquanto nada externo muda. Mas internamente, algo se organiza. Daqui a um ano, você vai olhar para trás e perceber que o seu caminho mudou não porque este vídeo existiu, mas porque uma decisão foi tomada enquanto você o assistia. Uma decisão simples, porém inegociável. A de parar de repetir padrões que já provaram onde levam. A de assumir responsabilidade não pelo mundo, mas pela próxima escolha. Você não precisa transformar toda a sua vida hoje. Precisa apenas sair daqui diferente de como entrou. Mais atento, mais honesto consigo mesmo. Menos disposto a negociar com desculpas que já custaram caro demais. O futuro não exige perfeição. Exige coerência. O amanhã começa agora, não como promessa, mas como consequência. Consequência do que você decide fazer com aquilo que acabou de compreender. E a verdade é direta. Se nada mudar depois deste momento, nada mudará depois de amanhã. Mas se uma escolha for diferente, mesmo pequena, o efeito se acumula. Este é o ponto em que você para de esperar sinais externos e se torna o sinal. O instante em que você assume o controle da direção, não com pressa, mas com firmeza. E quando isso acontece, o futuro deixa de ser uma repetição automática e passa a ser uma construção consciente. Agora não existe mais neutralidade. Você já viu demais para fingir que não percebeu. A única diferença real entre quem muda e quem continua preso é o que acontece nos próximos minutos depois que o vídeo termina. Não é o que você sente, é o que você escolhe fazer quando ninguém está observando. Escolha uma única ação que você vem evitando e execute hoje. Não amanhã, hoje. Não para provar nada a ninguém, mas para restaurar algo essencial dentro de você, a confiança na própria palavra. Quando você cumpre o que decide, mesmo em algo pequeno, você altera a direção da sua identidade. E identidade decide o destino. Se este conteúdo trouxe clareza, transforme clareza em compromisso. Escreva nos comentários a decisão específica que você vai honrar a partir de agora. Não como promessa pública, mas como um marco. Um lembrete de que este foi o momento em que você parou de esperar e começou a conduzir. Se você quer continuar construindo essa direção, permaneça aqui. Não por motivação, mas por alinhamento. Porque quando a direção muda, o amanhã responde.